A gente vai ao vivo a São Paulo, que o Felipe Melo está passando pela zona mista. Essa vitória nos dá confiança para a gente seguir na temporada. Porque a gente sabe que a caminhada é longa, a gente sabe dos percursos, a gente sabe das dificuldades que a gente vai encontrar ainda, que nós já encontramos e vamos encontrar também no percurso, mas nos dá confiança para a gente continuar nessa voltar à sequência de vitórias. Tira a pressão dos últimos dias, enfim, a torcida até chegou a protestar, tira essa pressão? Isso aí, desculpa a resposta, mas isso tem que perguntar pro torcedor. A gente aqui vive numa pressão diária. Quando você joga no time grande, a pressão é diária. Se você ganhar um jogo, outro você perde, a pressão é diária. Já a nossa cobrança já é uma pressão. Né? Então, jogar em time grande nunca vai tirar pressão. Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho depois do terceiro gol. Parece que você discutiu com alguém ali na arquibancada. O que aconteceu? Você poderia explicar pra gente? Na arquibancada? Pareceu, pelo menos. Eu vi lá de cima, parecia que na arquibancada com um torcedor parecia ter sido uma discussão. Você está equivocado. Eu queria que você falasse então do jogo do próximo final de semana. Claro que o Palmeiras teve uma vitória expressiva hoje. Qual o peso que você dá para esse clássico contra o Corinthians? A gente vai comemorar muito essa vitória de hoje, essa classificação que é muito difícil, e amanhã a gente vai pensar no clássico. Hoje eu vou comemorar essa vitória. O gramado às vezes atrapalhou alguns erros de passe e tal. Vi ali você, um passe que você errou, você até apontou pro gramado, assim. Melhorou, mas ainda falta melhorar mais ainda? Falta melhorar, mas aquele foi... Eu creio que aquele erro de passe foi, digamos... eu tinha roubado a bola e esperava que... O passe estava muito fácil. Então, de repente, foi um excesso de confiança, um erro meu, não foi do campo. Felipe, só para retomar aquele assunto, você falou que eu estava equivocado, então você poderia falar o que era, então, o que aconteceu ali? Não lembro, a gente estava comemorando o gol, não sei o que aconteceu. Comemorando o gol com alguém. Maravilha, tá ótimo. Obrigado, Felipe. Volto com você aí, Maranhão. Tá aí, Anselmo Caparica falando com o Felipe Melo, junto com outros repórteres, na saída da zona mista. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como é que foi a goleada do Palmeiras, 4-0 sobre o Godoy Cruz. O primeiro tempo foi muito feio, depois a gente fala sobre esse jogo, mas o segundo, o Palmeiras sobrou. Vamos voltar então falando da eliminação do Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores. Não, vamos voltar para lá. Dudu agora, ao vivo. Foi realmente a marcação do Godoy Cruz que estava complicando a chegada do Palmeiras ao ataque. E o que mudou no segundo tempo que as coisas passaram a funcionar para o Palmeiras? Acho que eles vieram bem fechados, né? Com 3 zagueiros e com bom controle de bola, né? Mas a equipe no segundo tempo pôde marcar bem e sair mais rápido no contra-ataque. Acho que a gente precisava disso, mais rápido no contra-ataque e caprichar mais no último terço ali do campo para a gente poder fazer os gols. Dudu, qual foi a principal dificuldade do Palmeiras no primeiro tempo e depois na segunda etapa, quando o resultado deslanchou, parece que tudo ficou mais tranquilo, né? Cara, acho que a gente controlou bem o primeiro tempo, né? Só acho que faltou esse último passe ali, né? A gente caprichar mais no ataque, acho que a defesa estava muito bem. A gente ali na frente que não estava conseguindo encaixar a movimentação certa, o passe certo para poder fazer o gol no primeiro tempo. E no segundo tempo a gente fez as movimentações certas e acertou os passes. O Palmeiras não vencia há 5 jogos, né? Hoje conseguiu uma vitória importante por 4-0, está nas quartas de final da Libertadores da América. Queria que você falasse da importância dessa vitória até para quebrar essa sequência ruim e também serviu como resposta para parte da torcida que vinha criticando muito os jogadores do Palmeiras e você em particular também? Não, cara, não é resposta não. A gente sabe que eles cobra de quem eles gostam, né? Cobra de quem eles sabem que pode oferecer mais ao clube. Mas eu sempre ofereci, dei o meu máximo sempre quando eu pus essa camisa. A gente entende eles, a chateação às vezes deles, né? Mas eu tenho que ficar tranquilo, manter a cabeça no lugar pra gente fazer bons jogos. A equipe fez, acho que um bom jogo hoje, ganhar é importante. A gente tem agora que descansar para poder fazer um bom jogo domingo. Ô, Dudu, um gol importante. Como é que foi a comemoração ali, né? Você fica parado ali, como é que é o lance? Inventei na hora ali, nem sabia o que fazer. Mas foi bom, foi importante vencer, importante fazer gol para poder ajudar a equipe. Tá, então, Dudu, só para finalizar, qual que foi a importância dessa vitória, pensando no clássico do próximo domingo? O que aconteceu, Dudu? Sei lá, louco.
Ô, Dudu, eu queria que você falasse da importância dessa vitória, já pensando no clássico de domingo, né? Vai enfrentar o Corinthians, é um jogo muito importante, fora de casa. Teve uma vitória tão boa logo antes de um clássico, isso ajuda? Acho que sim, cara. Jogo importante, né? Clássico, é jogo difícil, mas a gente, como falei, descansar, trabalhar bem essa semana para poder fazer um bom jogo domingo. Muito obrigado. Tá aí o Dudu, atacante do Palmeiras, volto com você, Thiago Maranhão. Valeu, Caparica. A gente fica de olho, então. Vamos só comentar, porque aproveitar que esse é o momento. Os jogadores passam mais ou menos ao mesmo tempo, terminando ali a saída do vestiário. O que você achou interessante do Felipe e do Dudu, desse momento claramente aliviados, né? Porque é uma classificação importante, o jogo de ida não foi tão bom. Hoje, se o desempenho não foi bom, Grafitiana, o resultado é importante. O Felipe Melo jogou muito, segurou a bronca hoje. Até o momento do primeiro gol... Depois a gente... No jogo de ida eu também achei que ele foi... Não, ele jogou muito bem. Até o momento do gol, assim, o jogo não estava bom. O Palmeiras não estava jogando bem. E aí o gol já deu um pouco mais de... Acho que eles ficaram mais seguros para tomar atitude, construir situações melhores depois, a partir do gol. Mas até o momento do gol, o Palmeiras não estava tão bem. Quando a gente fala que o Palmeiras não está bem, a gente lembra até quando o Palmeiras estava bem, que a gente falava da forma de jogar do Palmeiras. E aí muitas pessoas, mas o time está liderando o campeonato, vai ser campeão brasileiro, e se fala que o Palmeiras não está jogando bem. Porque o Palmeiras se tornou um time previsível, sempre foi um time previsível. Eu dizia muito também sobre os adversários do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, ou a forma como o time jogava. E aí nesse momento do mata-mata, que precisa sair um coelhinho da cartola, acaba não saindo, porque é um time que executa muito bem as suas ações, mas é aquilo ali e pronto. Então, quem consegue, de alguma forma, fazer essa leitura, leva dificuldade para o time do Palmeiras. Como aconteceu o ano passado na semi da Copa do Brasil e da Libertadores. E agora chegou esse momento de novo, de um time previsível, que já não executa tão bem como estava executando os seus movimentos, como era no ano passado. E o jogo de hoje começou assim. Acho que essa vitória é importante para o Palmeiras retomar o padrão. O padrão de jogo do Palmeiras é esse, já está definido. A execução tem que voltar a ser perfeita como estava acontecendo no ano passado. Eu acho que essa vitória é importante para retomar, para recolocar o time no trilho, né? É isso, Grafite, é detalhe. O estilo de jogo permanece o mesmo, como disse a Ana, só que mudou o resultado. Aí é questão de detalhe, de acerto, de execução. Não muda, né, muita coisa. Até porque o resultado de hoje já estava atrelado a uma recuperação da equipe do Palmeiras. A gente sabia que o Godoy Cruz não era um adversário assim tão forte que colocou dificuldade para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras se complicou mais propriamente no primeiro tempo do que o Godoy não facilitou a vida do Palmeiras também, mas o Palmeiras tem qualidade suficiente para tentar vencer o Godoy e venceu da maneira que foi. Mas extremamente superior, né? Extremamente superior e mereceu pelo que fez no segundo tempo. E é uma vitória que dá ânimo e recupera porque tem um clássico domingo, né? Na entrevista coletiva, domingo, Corinthians e Palmeiras. Entrevista coletiva, Felipão ao lado do Gustavo Scarpa, falam ao vivo. No segundo tempo... E isso é uma volta por cima aí depois da Copa América, depois dessa queda de rendimento, agora as coisas mudaram? Eu acho que a equipe teve um aspecto, né, psicológico muito bom para voltar para o segundo tempo melhor. A gente sabia da dificuldade que a gente ia encontrar, porque a equipe do Godoy Cruz é muito qualificada. Então a gente soube jogar o jogo, eles acabaram se expondo, né, porque eles precisavam fazer gol, e aí a gente aproveitou as oportunidades e saímos com a classificação. Tudo bem, Scarpa? Boa noite. Aqui, ó. Você Beleza. Chegou a 5 gols em 6 jogos, né, na Libertadores, é o artilheiro do Palmeiras no ano, mas ainda está faltando aquela sequência, né? O que você acha que tem que fazer de diferente para poder emendar agora essa sequência nessa fase importante do ano? Olha, na verdade eu procuro sempre fazer o meu melhor, exercer a função que me é pedida, independente, né, da posição em campo, e eu creio que eu consigo muitas vezes desempenhar um bom futebol, às vezes não, mas eu acredito que é normal, né, num clube como o Palmeiras, com um elenco repleto de grandes jogadores, todos que vêm entrando procuram da melhor forma aproveitar as oportunidades, e comigo não é diferente. Eu fico feliz, né, com os gols, com as atuações, mas o principal é sempre o bem-estar, né, as vitórias da equipe de um modo geral. Então as coisas individuais são legais, mas elas ficam ofuscadas, né, quando a fase não está boa. Mas como a equipe mostrou um grande futebol hoje, as atuações individuais acabam sobressaindo um pouco, né? Scarpa, por favor, eu queria que você falasse sobre a questão de criação do time, que no segundo tempo foi totalmente diferente. Conseguiram
criar espaços, conseguiram finalizar, você mesmo teve a chance da bola na trave. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão, por favor. Como eu disse, eu acredito que a equipe soube jogar a partida, até porque o resultado de 0-0 trazia a classificação para a gente. Então, acredito que o grupo não sentiu tanta necessidade de se expor no primeiro tempo. E aí tivemos um pênalti a favor, abrimos o placar. E aí a equipe do Godoy Cruz teve que se expor. E a nossa equipe é muito qualificada nos contra-ataques. E a gente soube aproveitar, matar a partida. Acredito que foi isso. Tudo bem, cara? Beleza. A gente sabe que a concorrência no Palmeiras é muito grande, né? Às vezes você tem jogado por dentro, às vezes você tem jogado aberto pela direita. Eu sei que você pode ajudar nas duas situações, mas se você pudesse escolher onde você se sente mais à vontade para atuar, mais jogando por dentro ou mais pela direita? Eu prefiro aquela posição entre as 4 linhas ali. Ali tá de boa para mim. Qualquer uma, acho que é isso. Fechou? Fechou? Beleza. Obrigado, professor. Quem quer abrir o Filipão? Pode ser, por favor. Vamos lá, então. Começando a entrevista do Felipão. Tudo bem, Felipão? Bem. Pode começar? Vamos lá? Sobre esses dois tempos distintos, né? O Scarpa falou a respeito dessa situação do time não precisar se expor tanto. E foi um segundo tempo bastante diferente. Eu queria que você falasse, claro, do resultado e sobre o Borja, né? Ele fez um gol muito importante lá na Argentina, fez a participação nos 2 primeiros gols aqui. Chegou a hora dele ter uma sequência, na sua opinião, Felipão? Depende da questão física. Vamos esperar amanhã, depois de amanhã, para ver o que aconteceu com alguns atletas, e aí a gente vai estudar a situação do Borja, se é interessante para tal jogo, para outro jogo. Vai jogar de acordo com o que nós tivermos pela frente, com uma ideia de equipe, com os adversários. Foi bem, ficamos contentes com o trabalho dele nos 2 jogos, porque ele fez o gol do empate, que nos deu essa chance de jogarmos dessa forma hoje, e fez o gol, o segundo gol, o gol que nos dava muito mais tranquilidade. Mas todos, acredito que dentro de um contexto, jogamos razoavelmente bem. Filipão, ficou claro que depois do 1-0 no placar, o jogo ficou mais a cara do Palmeiras e as coisas fluíram mais naturalmente. Eu queria te perguntar sobre o antes. De que forma tem te preocupado as dificuldades que a equipe vem mostrando em encontrar soluções quando ela não tem o placar a favor? Quando estava no 0-0, por exemplo. Eu não sei, vocês devem pesquisar quantos jogos a gente saiu na frente. Se em 67 jogos a gente saiu na frente em 45, não dá para mudar o resultado. Vocês é que podem pesquisar isso aí. Nossa equipe joga daquela forma que tem jogado desde o início. Nesses últimos 5 jogos, cometemos erros que nós não vimos cometendo e vamos tentar não cometer os erros que cometemos nesses 5 jogos, para no futuro ser aquela equipe previsível, mas compacta como sempre. Felipe, aqui, tudo bem? Sim, tudo bom. Essa classificação foi mais complicada, mais difícil do que vocês esperavam, do que vocês imaginavam, pela disparidade técnica até entre Palmeiras e Godoy Cruz. E um 4-0 serve para dar uma acalmada na torcida que estava protestando. E, por outro lado, para o elenco também serve de ânimo para um jogo difícil como vocês vão ter no próximo domingo contra o Corinthians? Eu só te respondo assim. O Godoy Cruz é a mesma equipe que jogou no campeonato, empatou lá contra o Atlético, depois perdeu aqui 4-1, se não me engano. Perdeu para o Grêmio 1-0. Depois é uma equipe competitiva. Joga de uma forma que nos colocou dificuldades no primeiro jogo, não no segundo, e nós fizemos o que tínhamos que fazer. Para a imprensa, todo jogo é muito fácil. O time milionário, time não sei o quê, e tem que ganhar, só que não é assim. Do outro lado tem 11 também que se dedicam, trabalham. Quer dizer, não existe só a rádio ou a televisão grande, existem as pequenas também que têm boa qualidade.
Não sei se vocês trabalham assim, mas futebol é isso. 4-0 serviu na Libertadores. É o que nós vamos falar, Libertadores. Professor, não quero que você estraga prazer, mas o técnico de um time bem menor do que o Palmeiras acabou de dizer que o time dele foi totalmente prejudicado pelo VAR, que abriu o caminho para a vitória de vocês. Não posso dizer nada. O senhor acha que, independentemente de ter beneficiado hoje o Palmeiras, outro dia prejudicado, a regra do futebol, parece que mudaram a regra do futebol? Não digo nada sobre isso. Vocês são os entendidos? Falem. Felipão, boa noite. É claro que um time como o Palmeiras, e nessa altura da competição, não vai escolher adversário. Mas se isso fosse possível, é melhor enfrentar um time estrangeiro como o Libertad ou enfrentar um time brasileiro como o Grêmio, no qual você também tem uma longa Se história? fosse possível, a gente escolheria passar. Mas não é possível. Tem outro lado que também querem a mesma coisa. Vamos jogar. E jogar, ganha-se e perde. Ganha-se e perde-se. Para não ser tão... Filipão, você sempre fala nas coletivas aqui que o Daverson tem que tomar um pouquinho de maracujina, tem que se acalmar. E o treinador adversário reclamou um pouco, disse que o time dele não merecia, no final, o que fez o Daverson e também o Dudu. Não fez nada. Não fez nada. Não fez nada. Ele apenas entrou, dominou a bola, jogou. Quem bateu foram eles. E não me venham com historinhas que o Daverson não... Uma queda de sinal ali na entrevista do Felipão, ele tá falando sobre o Daverson, que os adversários reclamaram de uma firula do Daverson no final, teve uma pequena confusão, o clima esquentou. Não quis falar sobre a arbitragem, sobre VAR, sobre desempenho, falou pouco no final das contas, né, Ana? Falou sobre a questão do time ser previsível, ele reconhece isso, né? Não sei se foi de forma irônica, mas ele citou. Eu só acho que a gente tem que ter, eu vou usar uma palavra que é uma palavra feia até, mas eu acho que a gente vai conseguir desmembrar. A gente tem que ter menos preguiça em analisar o jogo do Palmeiras. Quando o Palmeiras estava liderando o campeonato, o Palmeiras já ganhou o campeonato, ano passado mesmo quando estava bem no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras sobra, não sei o quê. Porque tem deficiências que a gente pode falar, tem pontos fortes que a gente pode falar, tem pontos para evolução que a gente pode falar e a gente às vezes se apega, a gente que eu falo num todo, né? A gente às vezes se apega em coisas que não ajuda a gente discutir e levar para frente os problemas que tem o time. Quando a gente fala que o Palmeiras é um time previsível por quê? Porque os meios não são tão criativos, porque depende muito da pegada física do meio campo, depende dos laterais, depende do Dudu, o William voltou muito bem para o time. Então, acho que o Felipão fica até um pouco incomodado com isso, porque a gente já decretou que o Palmeiras é um time previsível, então a partir disso já não se faz mais análises, né? Vamos dar uma olhada então no William, você citou o William da volta dele, está passando ao vivo agora pela zona mista. Dias difíceis, onde que a gente perdeu pontos no Brasileiro, fomos desclassificados da Copa do Brasil, porém com toda a maturidade da equipe, com a experiência do nosso treinador, onde que nós conseguimos buscar o empate lá na Argentina, que nos deu uma confiança também para que possamos, diante do nosso torcedor, uma equipe jovem, porém que era bastante dificuldade para a gente, porém fizemos um jogo taticamente extraordinário, naquilo que a gente estudou a equipe deles, conseguimos colocar em prática, então temos que enfatizar isso também, da parte da comissão que nos passou todos os detalhes. Em primeiro tempo um pouco competitivo, não conseguimos chegar tanto próximo do gol, ter uma oportunidade, como aconteceu no segundo tempo, porém conseguimos ter esse equilíbrio, isso foi importante, com o apoio do nosso torcedor no segundo tempo conseguimos fazer os gols, uma vitória que nos dá uma confiança, nos dá respirar, comemorar essa classificação e descansar porque domingo já tem mais. William, na sua opinião, qual foi a principal dificuldade do Palmeiras nesse primeiro tempo que ficou 0-0 tão difícil? Olha, sabíamos que tinha uma parte ali tática, para a gente cumprir. É uma equipe que eles têm bastante mobilidade, movimento.